Então, hoje eu vou falar com você sobre como se livrar de ter que orientar todos os dias a sua doméstica com as refeições. Então, essa questão das refeições é sim um assunto que eu tenho bastante solicitação aqui para a gente conversar, porque eu tenho aí as patroas já não querendo ter essa função, né, de ter que orientar a empregada doméstica com relação às refeições. E aí eu te pergunto, quantas vezes nos últimos 30 dias você orientou aí a sua funcionária com alguma refeição, ou almoço, ou jantar? Eu fiz essa pergunta numa enquete e eu tive 86%, ó, tô vendo aqui, ó, 86% responderam que das respostas que eu tive foi que orientaram a empregada doméstica nesses últimos 30 dias, pelo menos, né, em algum momento ela teve que orientar o que fazer com as refeições. Então, eu tenho sim essa questão que as patroas comentam aqui e que é uma função que elas gostariam de não ter que ficar orientando a empregada doméstica a fazer as refeições aí todos os dias. Então, quando eu tenho essa enquete, que eu vejo 86% de quem respondeu ali que orienta a empregada doméstica o que vai fazer, o que a gente tem aqui? Quando você tem, não você, né? Porque aqui no caso, a sua empregada doméstica, quando ela tem um planejamento das refeições, e quando existe esse planejamento das refeições aí na sua casa, o que ele traz de benefício para você? Ele traz diversidade, ele vai trazer uma alimentação mais variada para a sua mesa, ele vai trazer uma alimentação mais saudável para a sua mesa, não é verdade? Ali a gente vai, com uma alimentação, um cardápio variado, você consegue diversificar. Então, você não vai comer arroz, feijão e bife todo dia. Então, o que a gente tem aqui? Quando eu falo dessa questão de diversificar a alimentação e você ter uma refeição mais saudável, eu quero te dar um exemplo. Tem uma aluna minha, uma patroa, que é de BH, é a Flávia. Ela tava me comentando, ela fez um depoimento aqui para mim. Inclusive, esse depoimento tá no Insta. Se você depois quiser dar uma olhadinha, corre lá no Insta, depois da live. Vamos bater um papo primeiro. Corre lá no Insta e depois dá uma olhada no depoimento dela para você ver que bacana que ela fala. E o que ela estava me contando? Ela falou, Fabi, você não sabe, aqui em casa a gente comia sempre a mesma coisa toda semana. Não é que todo dia era repetido, mas toda semana. Então, o que era feito numa semana, na semana seguinte era repetido. E ela falou, eu não aguentava mais comer as mesmas coisas. E tem um problema, eu não sei falar para ela o que fazer, porque eu não sou uma boa dona de casa. Então, eu não consigo orientar. Eu não sei falar para ela, eu não sei cozinhar, eu não sei falar o que é para fazer. Então, eu tinha essa questão aqui dentro da minha casa, e depois que ela fez o curso, que daí a empregada dela é a Eti, depois que a Eti fez o curso aqui comigo, o que ela me falou? Você não sabe, foi uma mudança radical que teve aqui na minha casa. Hoje a gente tem uma alimentação variada. Hoje a Eti, que é a empregada doméstica dela, traz para a mesa, traz para a semana coisas diferentes, diversificadas. Ela não repete as refeições. Ela tenta trazer ali realmente uma alimentação e produtos diferentes. Então, quer dizer, ela pensa no cardápio quando ela vai fazer o dia que teve carne bovina, o dia que tem peixe, o dia que vai ter frango, para trazer também, não é no mesmo dia, desculpa, não é na segunda teve carne de porco, então na terça vai ter um peixe, na quarta vai ter um frango, e ela vai diversificando a semana com essa alimentação. Patrícia, é um sonho, mas é um sonho que se torna realidade, hein? Vamos lá, eu tô contando isso porque, ó, não sou eu que tô falando, não. Olha lá no Insta para você ver o depoimento da Flávia. Então, quando você tem aí um planejamento dentro de casa,
essa questão da diversificação dos alimentos muda, a questão de você ter uma alimentação mais saudável muda, e você fica livre dessa questão, dessa função doméstica que é você ter que orientar todos os dias, ou, né, com muita frequência, a sua empregada doméstica no que ela vai fazer de refeição. E quando eu falo essa questão do planejamento, o que a gente perde quando a gente não tem um planejamento? Já parou para pensar o que você perde? Sabe o que acontece quando você não tem planejamento? Você perde alimento, você desperdiça alimento, vai alimento para o lixo. Por quê? Porque você vai começar a comprar alimentos. Você começa, não, desculpa, você vai no supermercado, compra, você não tem um planejamento. Você viu ali uma verdura, uma verdura, um legumes, uma carne, né, uma proteína, pegou aquilo ali, deixou em casa, e a sua empregada doméstica vai fazer, ou você, né, vai passar para ela, dentro daquilo que você comprou, o que ela tem que fazer. E você também, como não é uma coisa que você gosta de fazer, não é o que você quer fazer, o que acontece? Você também não fica pensando, hoje eu vou pensar em fazer uma coisa diferente. Não fica. E aí você tem outras coisas para fazer, na hora que você vê, você já fala, tem carne moída? Faz carne moída, ou faz um bolo de carne. Na hora que você vê, você está comendo bolo de carne, sim, toda semana tem bolo de carne, toda semana tem frango no forno, toda semana os mesmos pratos, porque acaba você também não tendo a disciplina de fazer um cardápio variado, e porque também não é você que tem que fazer. Então, por isso que fica essa coisa chata de você ter que fazer planejar a refeição, aí ter essa questão de não ter a variedade dentro do que você gosta, e aí sim, não planejou, não se organizou, não usou produtos que você comprou, que você nem sabia o que ia fazer com eles, vai para o lixo. Isso aí, Patrícia, você perde dinheiro, porque a partir do momento que não tem planejamento, comprou, não usou, foi para o lixo. Então, sim, é desperdício de alimento, desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, porque você já pensou quando você não se organiza com as refeições? Eu não sei você, mas eu já tive muitas vezes, e não foram poucas, não. Eu chegar na minha casa, eu chegar com a compra, sabe quando você chega até esbaforida, cheia de sacola, toda carregando aquele monte de peso, você chegou em casa e falou, ufa, cheguei. Aí chega seu empregado e fala, você não sabe, tá faltando, sei lá, tá faltando sal, tá faltando óleo, tá faltando azeite, e é alguma coisa que ela vai precisar para fazer o almoço, para fazer o jantar. E aí o que acontece? Não tem? É para aquele momento, vai você voltar para o supermercado. Quantas vezes eu não voltei para o supermercado, porque na hora que eu cheguei, ou porque às vezes não era nem na hora, já aconteceu de ser na hora, e já aconteceu de eu chegar, tipo, na segunda-feira eu fiz supermercado, na terça-feira eu tive que voltar, porque daí já estavam me falando que estava faltando alguma coisa. Eu falei, caraca, mas eu fui ontem no supermercado. Aí lá vou eu, de novo, no dia seguinte para o supermercado, porque está faltando alguma coisa para cozinhar. Então, tudo isso é consequência da falta de planejamento, né? E quando eu falo aí de idas e vindas ao supermercado, não é só o tempo que você gasta, porque o nosso tempo, ele né, hoje em dia não, acho que sempre foi, né? O tempo é o nosso bem mais valioso que a gente tem, porque com o tempo é que a gente faz tudo, é quando a gente se organiza, é que a gente tem ali nosso tempo de lazer, o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo. E quando você está fazendo coisas que não precisariam estar sendo feitas, porque falta de planejamento, sim, você tá perdendo o seu tempo. E é isso que acontece quando não existe o planejamento de uma refeição aí na sua casa. E aí eu te pergunto, por que é chato a gente ficar planejando cardápio? É chato porque a gente tem outras coisas para fazer. Exatamente isso. A gente tem outras coisas para fazer. E não naquela hora que você está ali fazendo o cardápio que você vai fazer. Aliás, é outra coisa, né? Desculpa, perdi aqui a linha do raciocínio. Vamos lá.
Então, quando você que organiza o cardápio, o que que acontece? Você também não faz um planejamento, porque eu sei. Olha, eu não vou generalizar, mas eu vou te contar que eu acho aqui já com muita certeza que umas 95% aí da minha audiência e das minhas clientes falam que detestam organizar cardápio. Então, quando eu falo isso, você está fazendo uma coisa que você não quer, que não é o que você está querendo fazer porque você, né, que você não gosta, então você não quer fazer, você está perdendo tempo, e com isso, o que que acontece? Não é uma coisa que você está fazendo, que você está ali fazendo de bate-pronto, chegou, aí a empregada chegou, você vai e conversa com ela, e aí, o que que eu vou fazer hoje de almoço? Você abre a geladeira, faz isso, né? Tem lá um frango, tem lá uma carne, você também não pensou. Você não se organizou com o cardápio, você está fazendo exatamente o que a sua empregada faria, que é simplesmente abrir a geladeira e pegar o que tem e cozinhar. E aí começa essa questão de você não se organizar, não ter uma alimentação variada. Patrícia está me perguntando, o que que eu acho de congelamento terceirizado? Patrícia, eu acho que assim, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que às vezes até funciona, mas não, eu não gosto. Eu gosto de comida fresca. Às vezes o congelado ajuda, inclusive no meu curso eu oriento as minhas empregadas domésticas algumas coisas na hora que elas estão pensando no cardápio, o que elas podem otimizar para a mesma semana. E aí não precisa congelar, ela já deixa guardado na geladeira, não congela para no dia que for fazer já tá alguma coisa ali que ela já adiantou o processo. Mas eu não curto muito não, Patrícia, para ser bem sincera, e eu acho que com a organização da empregada doméstica, ela dá conta e depois eu quero que você veja, ali, Patrícia, entra lá no Insta depois e dá uma olhada nos depoimentos. Tem alguns depoimentos de empregada doméstica falando como a organização do cardápio mudou a vida delas dentro da rotina de casa. E que hoje elas cozinham com muito mais facilidade porque elas têm um planejamento. Ó, já estou dando spoiler aqui para responder a sua pergunta. Mas, enfim, eu acho que a gente pode comer bem, a gente pode comer saudável sem ser congelado, tá bom? E aí eu vou dar, então, um exemplo agora para vocês, que é o seguinte. A Gil, que é uma outra empregada doméstica minha, é uma outra aluna minha, né? A Gil é empregada da Sandra. E aí, o que que acontece? Gil, ela me contou, né, que ela tinha aí realmente ela era muito desorganizada, ela não tinha nenhum planejamento para fazer as refeições, zero de planejamento, e hoje ela já tem, então depois que ela começou a pôr em prática aí o planejamento dessa organização de cardápio, o que que ela me conta? Que a vida dela completamente mudou agora dentro da rotina da casa, do trabalho dela. Ela tem sim a organização de montar um cardápio semanal e ela pensa no cardápio de acordo com as atividades que ela faz do dia a dia da casa, porque eu vou contar para você outra coisa que acontece. Quando a empregada doméstica não planeja e não sabe o que ela vai fazer, o que acontece é que, às vezes, ela está fazendo um serviço, aí ela se atrasa, ela se perdeu ali na organização dela, quando ela vai ver, chegou na cozinha, ela está já atrasada, e o que vai acontecer? Ela vai cozinhar o que tem mais fácil para ela servir, porque ela está atrasada, ou porque, enfim, ela está sempre correndo, né? Quando não se tem planejamento. E aí, com essa questão de estar sempre correndo e desorganizada, ela acaba fazendo o que é mais fácil, o que é mais rápido, e não serve, sim, uma alimentação que seria uma alimentação mais elaborada. E não que seja difícil. Quando eu falo elaborada, não é difícil. Mas quando a gente fala de ser no bate-pronto ali, eu tô falando de fazer um arroz, feijão e um bife, tá bom? E aí, Gil estava contando que depois que ela colocou essa organização e que ela se planejou, hoje ela tem, por exemplo, a quinta-feira, que é o dia do almoço especial. Então, toda quinta-feira ela faz alguma coisa que seja fora, assim, do que ela normalmente não faria na programação do dia a dia dela para almoço. Então, olha que legal, quando a empregada doméstica ela se organiza, que ela tem
um planejamento, ela traz, inclusive, uma sugestão de um dia que é um dia do almoço especial. Então, e esse almoço especial, igual, volto a dizer, não é que é nada super elaborado, mas é alguma coisa, de repente, que a família gosta. Então, no caso da Sandra, ela contou que eles amam panqueca lá. Então, quer dizer, tem quinta-feira que ela faz panqueca. Então, assim, você vai nesse planejamento, nessa organização, a empregada doméstica, com o planejamento e a organização, ela traz, inclusive, uma surpresa. Ela vai ali te surpreender com alguma coisa bacana, além de diversificar e trazer alimentação mais saudável, né? E aí, quando eu falo isso, então, Gil trouxe, né, esse cardápio diferenciado aí de almoço na quinta-feira. E a outra coisa que ela me contou, aliás, quem me contou foi a patroa dela, a Sandra. Ela falou: Fabi, você não sabe, Gil agora faz a lista de supermercado por setores. Então, olha que legal quando a empregada doméstica, ela põe em prática, ela aplica no serviço exatamente ali o que é ensinado para ela, e que ela entende que planejando e se organizando facilita para ela e para a patroa, não é verdade? Então, a Sandra falou: não, você não sabe, hoje Gil faz para mim a lista de supermercado por setor. Então, quer dizer, a hora que eu estou num corredor ali, eu já vou pegando tudo que eu preciso, e eu não preciso ficar indo e voltando no mesmo setor. Então, a organização e o planejamento traz tudo isso. Olha como que é benefício, tanto para a empregada quanto para a patroa, né? E a outra empregada doméstica que eu queria contar para vocês, esse exemplo de quando ela se organizou com o cardápio semanal, é a Cida. A Cida também não tinha planejamento. A Cida é a empregada doméstica da Bia, tá? Então, quando Cida se organizou ali com o cardápio semanal, ela falou: Fabi, nossa, hoje eu penso no que eu vou fazer, e tem uma outra coisa: quem faz a compra de supermercado na casa da Bia é a Cida. Então, a Cida é responsável por fazer a lista de supermercado e ir ao supermercado comprar as coisas. Não toda compra, até vou corrigir aqui. Na casa dela, a compra, tipo a compra de mês, que é a compra mais pesada, né? De arroz, feijão, óleo, essas coisas, quem compra é a Bia. E a Cida faz toda semana o hortifruti. Então, quem vai no hortifruti é a Cida. Então, agora ela falou: Fabi, você não sabe, com a organização do cardápio, eu montando o cardápio, quando eu chego no hortifruti, eu estou gastando quase 1 hora a menos do que eu ficava lá. Porque antes eu não tinha organização, não tinha planejamento, eu ficava olhando. Sabe quando você fica meio perdida? Ela falou para mim. E eu era assim. Então, agora não, agora eu já vou com a lista, eu já sei o que eu tenho que comprar. A ida ao hortifruti está muito mais fácil, minhas compras estão mais fáceis de se organizar ali e dela, né, otimizar o tempo dela dentro do hortifruti. E ela me falou uma outra coisa. Aí, na verdade, quem me contou foi a Bia. Ela falou: Fabi, a Cida, ela tem muita dificuldade para escrever, mas ela conseguiu se organizar muito bem com a lista de supermercado, já fazendo a seleção dentro do que ela já organizou de cardápio, e realmente, mesmo com essas dificuldades que ela tem, né, e tudo, ela está muito mais organizada, muito mais ágil. O tempo que ela gasta para fazer realmente as idas ao hortifruti otimizou muito, ela está muito mais rápida no supermercado, né, no hortifruti. Então, olha que legal. E olha que bacana como que é essa questão de você ter a empregada doméstica organizada e fazendo o planejamento. Ela não faz só o planejamento do cardápio, das refeições, ela organiza a lista de supermercado e, dependendo aí de como é o esquema da sua casa, ela faz, inclusive, a compra de supermercado. Já pensou? Afe Maria, que delícia, e não ter que ir no supermercado também? Mas é isso é uma realidade de muitas patroas que eu dou o curso aqui. Muitas, quem faz a compra do supermercado é empregada. E aí, você pode me perguntar assim: pô, Fabi, mas é a empregada doméstica que vai escolher o que eu vou comer? E aí eu te falo que quando você faz
a compra de supermercado e deixa lá na cozinha, e quem escolhe não é a empregada doméstica? Então, isso daqui é a mesma coisa. Quando você vai fazer o cardápio semanal, você não, desculpa. Quando a sua empregada doméstica faz o cardápio semanal, o que que acontece? Ela faz, mas quem valida é você. Então, não é que ela não, né, ela que vai escolher o que você vai comer. Você vai olhar, ela vai fazer o cardápio, mas você vai validar. Então, você sabe o que você vai comer. E quando a empregada doméstica está chegando na casa, aí você precisa dar uma orientação um pouco mais detalhada, porque a empregada doméstica não sabe os seus hábitos, né? Os hábitos da família. Agora, se a empregada doméstica já está há mais tempo com você, ela já conhece aí um mínimo, né, do que vocês gostam, essa empregada doméstica, sim, ela vai conseguir montar um cardápio para você e deixar ali bem mais direcionado do que vocês estão aí acostumados, que vocês gostam. Agora, mas precisa falar, porque eu vou contar uma outra coisa para você, da Gil mesmo. A Gil não, né, ela estava já na casa da Sandra, acho que há uns 2 anos, e ela nunca tinha percebido, olha para você ver como a gente não, quando você não fala com a empregada doméstica, e que para ela também fica desapercebido, que a Sandra e o marido dela à noite não comiam carboidrato. E aí ela falou, poxa, eu nem tinha prestado atenção nisso. E aí, quando ela foi montar o cardápio, que daí ela foi alinhar o que era para fazer, assim, né? Ela fez o cardápio, mostrou lá para a Sandra e tal, para a Sandra dar o ok. Ela foi e conversou com a Sandra e falou, nossa, mas eu vejo sempre que a comida volta do jantar e tal, vocês não comem muito carboidrato à noite, né? E aí a Sandra falou, não, a gente evita de comer carboidrato à noite. Aí ela falou, poxa, eu nem tinha me ligado. Então ela começou a deixar para o jantar mais legumes, uma variedade diferente de salada. Então, olha como é bacana também que a comunicação é importante em todos os momentos. Vocês estão vendo? 2 anos trabalhando na casa dela e em momento nenhum foi falado, deixa mais verdura, deixa mais salada. Só quando ela foi fazer o planejamento do cardápio é que ela se ligou ali e que ela começou a deixar mais verdura, mais salada para a noite, para essa família que não comia o carboidrato à noite, né? Então é isso, quando você fala, mas Fabi, ela que vai escolher o que eu vou comer, eu falo, ela vai escolher, mas quem vai dar o ok é você, tá? E aí quando aí tem o outro lado da moeda, porque daí a empregada doméstica pode pensar, eu que vou definir o que é para fazer? Porque se é você que define, se é você que organiza, o que vai acontecer? Quando você deixar para ela resolver, sem orientar, né? Ela pode pensar também, porque você que dá todas as orientações para ela, e sabe o que acontece? Quando você fica ali passando toda hora para sua empregada doméstica, o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, ela vai se tornando cada vez mais dependente de você e ela vai ficando sem criatividade no sentido de não trazer coisa diferente para você, porque você que define o que ela vai cozinhar, você que define o que ela vai fazer. Então, aí quando você deixa lá a carne moída e fala para ela, faz aí, ela vai pensar, pô, mas eu que vou definir o que vai fazer com essa carne moída? Então, é importante você conversar com a sua empregada doméstica, é importante você mostrar para ela que sim, ela pode escolher o que ela vai fazer com a carne moída. Então, porque a partir do momento que você começa a dar mais autonomia e liberdade para a sua empregada doméstica, você também começa a se libertar dessa função doméstica, que é ter que fazer ali, orientar, né, falar o que ela vai fazer para as refeições. Então, sim, pensa quando você está aí organizando esse cardápio, de você trazer a sua empregada doméstica e mostrar para ela que ela pode ali fazer um cardápio, que seja um cardápio bacana, um cardápio organizado, que ela está pensando. Não vou falar que isso acontece do dia para a noite, não acontece. Existe aí, sim, um método, existe um tipo,
como é que eu vou falar aqui para você? Existe um método certo de ensinar a empregada doméstica a fazer esse cardápio semanal, tá? Mas existe a empregada doméstica que vai fazer esse cardápio semanal e que vai trazer para você essa liberdade que você está buscando de não ter que ficar falando todos os dias, ou se você não fala todos os dias, não é você que organiza, é ela que se organiza, mas ela não tem um planejamento, você vai ter agora, né, com a organização, um cardápio mais variado, um cardápio mais saudável, porque ela vai estar pensando no que ela vai cozinhar, tá bom? E aí, quando eu falo aqui com você, que é quando ela pensa, ai, mas o que que eu vou fazer? Essa carne moída tá aqui, o que que eu vou fazer com essa carne moída? E aí você vai deixar ali para ela uma liberdade, você vai dar para ela uma liberdade dela escolher, e quando ela trouxer alguma coisa aí que você falou, não, escolhe você, faz aí. Isso daqui é a dica que fica dessa conversa de hoje. Vamos lá? Isso você já pode pôr em prática amanhã, tá? Amanhã você vai chegar para sua empregada doméstica, você não vai falar o que que ela vai fazer e você vai falar para ela, ah, não, veja, como ela ainda não se organizou, a gente vai passo a passo, tá bom? Você vai falar para ela, faz alguma coisa. Hoje eu não consigo, não vou conseguir te orientar. Hoje eu não vou conseguir falar o que que vai fazer para o almoço. Faça você, veja o que que tem e faça o que você quiser. Vamos ver o que que ela vai trazer para você? E aí, a partir desse momento que você começa a dar mais liberdade para ela escolher o cardápio, para ela trazer essa alimentação diferenciada, ela começa a ter mais confiança nela e ela começa a ficar menos dependente de você. Isso daqui, o ela ficar menos dependente de você, é o mais importante nesse momento, porque a partir do momento que ela consegue entender que ela não precisa que você fale para ela o que que ela vai fazer, ela vai ter mais liberdade, inclusive, de estar fazendo as coisas do resto da casa, da rotina, sem ficar preocupada com o que que você vai falar para ela fazer de almoço. Ela pode pensar, poxa, será que hoje vai ser uma coisa mais difícil? Será que hoje vai ser uma coisa mais fácil de eu cozinhar? E aí, com isso, ela também fica, sabe quando você fica menos angustiada e menos aflita? Porque você sabe o que que vai acontecer, porque é você que está planejando? A empregada doméstica também é assim. Quando ela não sabe o que que ela vai fazer, que você chega na hora e fala, faz, né, faz hoje, vamos fazer um frango xadrez. Então, o que que acontece? Ela já fica tensa, ela fala, nossa, o que que será que vai ser hoje para a refeição? E com isso, ela acaba também se desorganizando com a rotina, o resto das atividades da casa. Porque, olha, eu acho que 100% das empregadas que eu dou aula, elas comentam comigo que o que mais toma o tempo delas é a cozinha. Então, e depois que elas se organizam, a cozinha já não é mais aquele bicho de 7 cabeças, porque elas já estão ali já sabendo o que elas vão fazer, elas já se planejaram, se ela já sabe que ela vai fazer um escondidinho no dia seguinte, ela já vai descongelar a carne, que ela vai usar para o dia seguinte. Então, quando ela chegar, ela não vai ter que esperar você falar para ela para ver o que que vai ser descongelado. Então, toda essa organização e todo esse planejamento que a empregada doméstica tem quando ela está ali pensando no cardápio semanal, é um ganho para todo mundo. É um ganho para ela, porque ela vai ter ali a segurança, né, e a certeza de estar fazendo a atividade dela, já sabendo quanto tempo ela vai demorar, porque ela já sabe o que ela vai fazer naquele prato daquele dia, e é uma liberdade para você, que não vai ter que ficar passando para sua empregada doméstica o que ela vai cozinhar. Eu sei que nem sempre a gente fala, não é todo dia, se bem que Patrícia comentou aqui comigo que é todo dia que ela orienta, né, Patrícia? E aí, o que que acontece? Quando você também não tem que orientar,
você acaba deixando que a empregada doméstica traga algumas coisas diferentes para dentro da sua casa, para a sua alimentação. Isso é muito rico, isso é muito saudável. Eu tenho um caso de um amigo meu que estava contando que ele gosta muito de comer arroz. E quando a mãe dele tinha, né, uma empregada doméstica, e ela também era uma patroa que gostava, sabe, uma patroa mais centralizadora, então ela que definia o cardápio, ela que definia o que ia ser feito na cozinha. E teve um dia, por acaso, que a mãe não estava, eu não lembro exatamente o que aconteceu, gente, mas aí a mãe não orientou o que ela ia fazer e ela trouxe um arroz diferente com pequim, o que era, nem lembro o que era, eu sei que foi um arroz diferente e que ele falou, caraca, que delícia esse arroz. E então você tá vendo, quando você não deixa a empregada doméstica trazer coisas diferentes, que não é você que está falando que é para fazer, ela pode trazer aí uma coisa que vai te surpreender, um prato que vai surpreender a família. E isso também aconteceu aqui na minha casa. Verinha, quando eu que orientava, gente, eu já errei muito, e é com esses erros e os meus acertos é que eu tô aqui hoje falando com você, e é que eu tô aqui hoje com esse curso das empregadas domésticas, porque eu já errei muito. Oxe, mas como eu já errei. E aí, na época que eu também fazia e falava com Vera o que ela tinha que cozinhar, eu tolhia totalmente ela trazer coisas diferentes para mim e eu ficava, como eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia inteiro, eu também não ficava pensando o que ia fazer, eu falava e tinha aquele problema de ser toda semana a mesma coisa. Eu até lembro muito que a gente cozinhava aqui, bolo de carne, apesar de eu amar, teve uma época que eu não aguentava mais comer bolo de carne. Carne com vagem, que a gente gosta, eu gosto muito de carne de panela com vagem, carne de panela com batata, mas eu não aguentava mais comer a mesma coisa. E era toda semana a mesma coisa. Aí teve, quando eu entendi o processo, que eu fui falar com Verinha, e ela, né, colocou em prática, ela colocar o cardápio, ela montar o cardápio, que a gente fez ali aquele método que ela entendeu e que facilitou a vida dela, ela começou a trazer pratos para mim que a gente tem até hoje e que chama o prato da Verinha, porque foi um prato que ela trouxe, que ela apresentou para a gente, que ela apresentou aqui para minha família, que a gente adorou e que eu falei, eu só consegui ter essa variedade e essa alimentação diferenciada porque eu dei a oportunidade da Verinha de trazer coisas novas aqui para dentro da minha casa, tá bom? Então, hoje eu quero, né, o que eu ia falar com você é isso. Dê aí a dica que eu dei hoje. Amanhã, não fale com a sua empregada doméstica o que ela vai fazer. Deixe ela te levar para a mesa alguma coisa diferente. Deixe ela resolver o que vai ser de almoço amanhã, qual vai ser o cardápio. Melhorar a sua vida dentro de casa com essas atividades domésticas e trazer a sua empregada para estar ali mais dentro do processo, mais envolvida, onde ela traga para você o diferencial que você está procurando.